Então, gente, chegou o grande dia, né? Ai, gente, eu tô confusa hoje. Grande momento. Sempre quando tem essas apresentações assim, ai, eu fico numa tensão. Eu fico com medo, sabe, de esquecer o texto. Eu estudei, me preparei, mas mesmo assim... Eu também, sabia? Eu já fiz vários trabalhos com essa professora, mas eu fico nervoso. Mas lá na capoeira sempre acontece isso também. Mas a gente se preparou o ano todo para fazer esse momento. Então, assim, vai dar certo. É só acreditar. Ai, eu queria ter essa calma do teste, cara. Eu não tenho essa calma. Você tem essa calma, Dei? Também tenho. Ai, gente, eu não tenho não. Fico tensa, eu tô nervosa, mas eu acho que vai dar certo, né? Isso é normal, a gente ter esse nervosismo, assim, né? Claro, pode ter. Escuta a voz aí, escuta. Eu vou estar afinado, vou tomar cara. Ih, ai, meu Deus. Agora a gente só pode esperar que você Não, deve estar chegando. Falta pouco. Vai chegando, mas vai dar certo. A gente tem que acreditar que vai dar certo. Boa noite, meus queridos! Boa noite. E aí, como é que estamos? nervoso. Ai, tô nervosa. Não. Vocês ensaiaram e se prepararam para essa apresentação. Fiquem tranquilos, porque vai dar tudo certo, tá bom? Então, professor, o que eu falei com eles? A gente se preparou o ano todo para esse momento, a gente se apresentar. Eu falei, é só ter calma, vai dar certo. Vocês estão ouvindo, né? Então é isso. Só ficar tranquilo. E antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a vocês. Quero agradecer todo o empenho, toda a dedicação de vocês. E que foi muito, muito importante para mim todo o momento que a gente passou junto. Todos vocês são muito especiais. Agora, vamos lá para o nosso teatro, trocar o nosso figurino e arrumar o nosso cenário, que já o nosso público está chegando. Vocês me ajudam? Claro, Então certeza. vamos embora. Mas antes, venham aqui me dar um abraço. O mundo! Boa noite, minha gente! Boa noite! Não, tá muito fraco. Vamos tentar mais uma vez? Boa noite, minha gente! Boa noite! Agora sim! Bom, eu sou a Caroline Marrom e eu sou professora de artes na Escola Afro Serra. E saibam que foi tudo feito com muito carinho para vocês. E nós queremos agradecer a todos os alunos, alunas e famílias aqui presentes. Já, nós vamos dar início à nossa apresentação. Mas antes, eu gostaria de falar um pouco da nossa história. O AfroSerra está completando 12 anos. São 12 anos de muito amor, afeto, luta e partilha. Nós fazemos, em Petrópolis, um trabalho de resistência da cultura negra. Nós trabalhamos também com parceria, coletividade, artes, mas principalmente o combate ao racismo. Todos vocês são muito importantes nessa noite em que a nossa turma preparou esta apresentação, a peça Encantos de África e Brasil, onde traremos contos da oralidade ancestral. E dando início à nossa apresentação, eu gostaria de chamar o mestre suspeito, Júlio César de Anúncio da Silva, nascido em Paraíba do Sul. Virá com toda a sua garra nos contar a lenda do besouro Mangangá. Vocês estão ouvindo esse som? Que som será esse? É um birimbau, isso mesmo. Eu sou invisível. Ninguém está me vendo. Se por acaso alguém estiver me vendo, é sinal que você é uma pessoa de muita luz. Ou então, um descendente direto de Manuel Henrique Pereira, o besouro
Mangangá. O besouro Mangangá morava numa aldeia, e nessa aldeia tinha um grande mestre, conhecido como Mestre Alípio. Esse mestre, todo final de tarde, ele levava todos para debaixo de uma grande árvore para ensinar sobre a cultura. Ensinar para os mais jovens. Manuel, de longe, ele ficava vendo aquela multidão indo embora atrás daquele grande mestre. Aí, um dia ele ficou tão curioso que ele foi atrás. Ele escutava um barulho. Era um som de um berimbau, só que ele não sabia o que era. Aí, quando o mestre ali estava debaixo daquela grande árvore, ensinando a todos sobre a nossa cultura, ele estava atrás da árvore, pisou num galho, fez um barulho. Aí o mestre Alípio falou: Manuel, venha cá. Ele abaixou a cabeça, pensando que ia levar um puxão de orelha. Quando ele chegou perto do mestre Alípio, o mestre Alípio disse a ele: Manuel, você vai saber o que acontece aqui. Toda a história do nosso povo. Ele começou a contar sobre a natureza, sobre as verduras e os matos que eles poderiam usar como remédio. De repente, Manuel escutou aquele som, o som do berimbau. Ele ficou encantado, foi até perto, abaixou e começou a brincar com um besouro no chão. Mestre Alípio falou: Manuel, aqui não é lugar de brincadeira, você tem que prestar atenção. Aí o mestre Alípio disse a ele: você vai ter que escolher um apelido, você vai ter que ter um outro nome. Ele brincando com aquele besouro no chão, o mestre Alípio falou: Manuel, esse cascudo, muitos falam que ele não pode voar. Aí o mestre Alípio socorreu. O besouro saiu voando, batendo asa, como assim que escureceu, ele desapareceu. Ele disse para o mestre: mestre, já sei qual vai ser o meu apelido. Vai ser besouro. Aí ele levantou e disse: ele pode voar, ele é preto como a noite, a cor da minha pele, vou poder me esconder. Empolgado com isso, o mestre Alípio disse: Manuel, você tem que aprender sobre músicas. Você também tem que aprender a tocar outros instrumentos. De repente, surgiu o som do atabaque. O tambor. Ele encantado, que o mestre Alípio disse: tem que ter uma música que passe uma história, ou que conte, só o seu povo vai saber o que é. Aí ele cantou: eu vi o lobo mau na roda de capoeira, eu vi o lobo mau aplicando uma rasteira. Aí vocês vão me ajudar. É assim, ó: eu vi o lobo mau na roda de capoeira, eu vi o lobo mau aplicando uma rasteira. Vocês: eu vi o lobo mau na roda de capoeira, eu vi o lobo mau aplicando uma rasteira. Na moita de bambu, onde tudo acontece, é só fazer uma prece, assombração desaparece. Eu vi o lobo mau na roda de capoeira, eu vi o lobo mau aplicando uma rasteira. Eu vi o lobo mau na roda de capoeira, eu vi o lobo mau aplicando uma rasteira.
uma prece, assombração desaparece. Aí ele pegou um pandeiro, um instrumento de couro, que parece que está batendo palma, simplesmente passando um recado e dando um aviso. E o lobo mal na roda de cachoeira, eu vi o lobo mal africano na cachoeira, a moça de bambu, onde tudo acontece, é só fazer uma prece, uma subida aparece. Aí o besouro cresceu. Assim que ele cresceu, ele descobriu que existia uma fazenda. A fazenda de seu Baltazar. Seu Baltazar, ele contratava todos os negros, mas na hora de pagar, ele falava simplesmente uma frase: quebrou para São Caetano. Ele não gostava de pagar, então o besouro, como não gostava do tamanho ou a covardia, ele falou: vou trabalhar nessa fazenda. Ele foi embora em direção à fazenda de seu Baltazar. Chegando lá, ele disse: seu Baltazar, vim trabalhar. Seu Baltazar ficou feliz, mais um. Ele iniciou na colheita de laranja, no canavial. Assim ele foi dando as suas sequências. Trabalhou vários dias, mas no dia de receber, o besouro, sabendo da história, que seu Baltazar não gostava de pagar, se ele quisesse receber, o pagamento seria chicotada. Ele voltou no dia seguinte ele chegou: patrão, me dê meu dinheiro. Aí seu Baltazar falou: quebrou para São Caetano. O besouro logo reclamou: quem é esse São Caetano? Eu que trabalhei, o dinheiro é meu. Ele falou: você não veio ontem? Então quebrou para São Caetano. O besouro falou: então vou trabalhar, no próximo pagamento eu não falto. Trabalhou o dia inteiro, olhando aonde ele ia voltar assim que anoitecesse. Olhando o canavial, o cafezal e o laranjal. O seu Baltazar, no final do dia, entrou na sua sala, longe deixou a sua arma e o seu chicote. O besouro entrou pela porta e falou: me dê meu dinheiro, eu trabalhei, eu quero receber. Seu Baltazar não podia fazer nada. Estava sozinho, sem o seu capataz, entregou o dinheiro ao besouro. O besouro, assim que pegou o dinheiro, se distraiu. Seu Baltazar gritou: capataz, prenda besouro. Rapidamente chegou um monte de capataz armado, mas o besouro aprendeu com o mestre ali uma das músicas que deixava o tempo parado. Ele começou a cantar, os capatazes ficaram todo mundo parado. Ele cantou: besouro manganga, besouro manganga. Todo mundo ficou parado. O besouro pulou a janela, entrou dentro do canavial, fugindo pelo cafezal, assim como à noite. O besouro desapareceu. Logo depois, todos os capatazes ficaram procurando: cadê besouro? Cadê ele? Mas o besouro, ele foi embora. Mas o besouro me ensinou um segredo. O besouro me ensinou como eu faço para ficar invisível. Nativa da África,
mais especificamente na área subsaariana, lá no sul de deserto de Saara, nasce a primeira árvore do mundo. E ela, fruto do pé de uma existência mais que bela, Aline de Andrade irá nos contar a lenda de Baobá. Olele, olele, molibá, macassi. Olele, olele, molibá, macassi. Olele, olele, molibá, macassi. Mocanaie, mocanaie, moca, moca, mocassi. Olele, olele, molibá, macassi. Há muito e muito tempo atrás, no continente africano, Deus estava criando o mundo. Ele já tinha construído o céu, o mar, a terra e até mesmo algumas flores e lagos, quando ele resolveu criar uma árvore. Então, ele foi lá e criou o baobá, uma árvore muito grande e grossa, ao lado de um dos lagos. Depois de muito tempo, ele foi lá e criou as outras árvores. O baobá é a primeira árvore do mundo. Deus falou: eu criei o baobá alto, resistente, longevo, porque eu quero que ele ajude os humanos a evoluírem quando eu os trouxer para cá. E o baobá, ele poderá viver até 6.000 anos. Deus criou uma árvore capaz de atravessar milênios, acumulando toda a sabedoria ancestral e entendimentos importantes sobre a vida e os humanos. Mas o baobá, ele não estava feliz com isso. Ele não entendia. Ele olhava, sabe, pelo reflexo do lago e via outros tipos de árvores e ficava reclamando com Deus. Por que aquela árvore ali, ó, aquela ali mesmo, por que ela tem folhas amarelas e eu não tenho? E Deus falava: para você eu não quis dar folhas amarelas, mas eu quis que você fosse alto. Olha só o seu tamanho, baobá. Você pode ter até 30 metros de altura. E eu te criei também para você ver longe. E você não precisa de folhas amarelas para isso. E baobá continuava reclamando, se comparando com as outras árvores. Olha aquela árvore lá. Aquela árvore lá, ela tem flores rosa e eu não tenho. E Deus falava: baobá, eu te criei para ser sábio. E você pode viver muito, mas muito mais do que aquelas outras árvores. Ah, não, isso é mentira. Você já criou outras árvores que podem viver muito mais do que eu. E baobá, gente, ele não se conformava de jeito nenhum. E ele, olha lá, aquele tronco ali, aquele tronco é diferente do meu. E Deus falava: seu tronco é assim, baobá, porque ele pode armazenar até 120 litros de água dentro de você. Isso permite que você sobreviva a períodos difíceis. E além do mais, o seu tronco também é assim oco, porque ele precisa guardar as memórias de todas as gerações da vida dentro de você. E além do mais, baobá, eu criei cada árvore para alguma coisa. Todas são diferentes. Não queira que sejam iguais, baobá. A diversidade é o segredo da vida e da natureza. Só que baobá ficava reclamando. E Deus insistia: baobá, meu filho, não tem por que você ficar se comparando com as outras árvores. Você é especial e único para mim. Você é um baobá. E além do mais, você foi a primeira árvore que eu criei. Tem algo muito especial nisso. Eu te dei tudo que eu tinha de bom e depois eu fui me aprimorando. Olha só a sua semente. Ela leva 10 anos para germinar. Isso é muito tempo. Eu precisei, claro, criar outras árvores que crescessem
mais rápido, mas elas morrem rápido também e aprendem menos sobre a vida. Só que Baobá, ele não se conformava, ele ficava se comparando, e Deus foi se enfurecendo, porque Baobá não entendia a sua importância. Então, para que Baobá compreendesse, visse, sabe, e parasse de se ver e se comparar com as outras árvores, Deus resolveu virá-lo de cabeça para baixo. As suas raízes ficaram para cima, e a sua copa e as folhas ficaram enterradas. E Deus virou para o Baobá e falou: meu filho, me desculpa, mas eu fiz isso para que você aprenda a olhar para si e não para as outras árvores. Você é muito especial para mim e você também é especial porque é justamente quem você é, um Baobá. E eu tenho certeza de que quando você parar de ficar se olhando para as outras árvores, você vai ver o quanto você é importante. Então, passou algum tempo até que Baobá entendesse quem ele era. Então Deus voltou e perguntou: e aí, meu filho, você já sabe quem você é? E ele respondeu: sim, eu sou o Baobá, a árvore mais antiga e sábia do mundo. Eu nasci junto com o mundo e por isso eu serei a conexão entre os homens e você. Deus ficou muito feliz e falou: exatamente, Baobá, você é a árvore da vida e a vida será muito importante para os homens. Você deve ajudá-los a entendê-la. E Baobá continuou falando: eu sou o pilar do mundo. O pilar do mundo, né? O pilar do mundo e da vida. Entendeu? Eu serei a resistência. Podem ser resistência boas ou ruins. Mas eu estarei aqui, entendeu? Lutando pela memória de todos. E Deus falou: é isso mesmo. Você é magnífico. Eu acho que eu vou te dizer então. Só que Baobá, ele falou: não. Eu acho que eu devo ficar nessa mesma posição. Eu acho que vou ficar nessa mesma posição porque a gente fica muito mais sábio virado de cabeça para baixo. E além do mais, fica muito mais fácil, sabe? Eu conversar com os humanos, assim, né? Próximo ao solo. E a minha boca fica mais pertinha deles. E Deus disse: tudo bem então, Baobá, como você preferir. O importante é ser você. Então, foi assim que Deus criou o Baobá. O lele, molibá, macaci. O lele, molibá, macaci. Mocanaie. No nascer dos ecos, a vida fica mais colorida para aqueles que se enriquecem das belezas do tambor. Com vocês, Anderson Oliveira e a história do tambor africano e a lua. Uma vez, uma tribo de macaquinhos. E essa tribo era apaixonada pela lua. Todos os dias, eles saíam e ficavam observando a lua. E lá aparecia a lua, grande e cheia, brilhante, dia após dia. Até que teve um dia que eles tiveram uma ideia. Eles decidiram pegar a lua e trazer ela aqui para a Terra. Mas os macaquinhos não sabiam como fazer isso.
Então eles começaram a pensar. Pensavam e pensavam como que eles poderiam trazer a lua aqui para a Terra. Até que um macaquinho teve uma ideia. Ele decidiu fazer o seguinte: fazer uma torre de macaquinhos, subindo sempre um macaquinho em cima do outro. Assim, eles deixariam o menorzinho por último e ele chegaria lá em cima e pegaria a lua. Eles colocaram os macaquinhos mais fortes embaixo e os mais levinhos em cima. E foi um macaquinho, um outro macaquinho, um outro macaquinho, um outro macaquinho, até que eles chegaram na lua. Quando chegou lá em cima na lua, ficou muito pesado. Ficou tão pesado, que os macaquinhos não aguentaram aquele peso todo. E então começou a cair macaquinho para um lado, macaquinho para outro lado. Uma confusão só. Mas um macaquinho não caiu. Ele ficou lá em cima, pendurado na lua. Era o menorzinho de todos. Aquele que era responsável por trazer a lua para a Terra. Então, a lua começou a sentir uma coisa nela. Ela sentiu um negócio incomodando ela. Ela sentiu uma coisa nela. Até que ela encontrou o macaquinho. O macaquinho estava pendurado na lua. Ela olhou para o macaquinho e o macaquinho olhou para ela. O macaquinho falou que ele era apaixonado pela lua. A lua, então, pegou o macaquinho e deu um grande abraço nele. Sabendo dessa notícia, a lua perguntou para o macaquinho se ele queria morar com ela lá em cima na lua. E o macaquinho, muito feliz, disse para ela que sim, que adoraria conviver com ela lá em cima na lua. E ele foi morar com ela. Lá eles brincavam, eles pulavam, eles dançavam, eles estavam muito felizes. Mas então, o macaquinho começou a ficar triste. Muito triste. Muito triste. E a lua tentava fazer seu amigo ficar feliz. Mas o macaquinho não ficava feliz. Ele ficava triste. Muito triste. Muito triste. Então, a lua decidiu perguntar para o macaquinho por que ele estava tão triste. E o macaquinho falou para ela que estava com saudade dos seus amigos aqui na Terra. E o macaquinho perguntou para a lua se ela ajudaria ele a voltar para a Terra. A lua, que era muito legal, disse para o macaquinho o seguinte, que ela ajudaria seu amigo a voltar para a Terra. Mas o macaquinho e a lua não tinham ideia de como eles iam trazer o macaquinho para a Terra. Então o macaquinho pensava de um lado, a lua pensava do outro. O macaquinho pensava mais um pouco e a lua também pensava mais um pouco. Até que a lua teve uma ideia. A lua tinha um tambor. Um tambor lá em cima, guardado com ela. E tinha uma cordinha. A lua enrolou essa cordinha no tambor e combinou com o macaquinho dele subir em cima do tambor e bater no tambor. Toda vez que ele batesse no tambor, ela iria descer com ele um pouquinho. Ele iria bater, ela iria descer com ele mais um pouquinho. Quando chegasse na terra, era para ele bater bem forte e bem alto, que ela iria soltar a cordinha e o macaquinho ia ficar aqui na terra com seus amigos. Assim eles fizeram. O macaquinho subiu no tambor e começou a bater. A lua, ouvindo aquele som, começou a descer com o macaquinho. E o macaquinho batendo mais um pouquinho.
desceu mais um pouquinho pro macaquinho. Só que começou a chegar na metade do caminho. E na metade do caminho, o macaquinho começou a ficar muito feliz, porque ele já estava vendo a terra. Ele já conseguia ver seus amiguinhos aqui na terra. Então ele começou a bater mais forte, mais rápido. A lua, ouvindo aquele som, achou que o macaquinho já tinha chegado na terra e soltou a cordinha. Quando ela soltou a cordinha, o macaquinho rolou, 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 até que ele caiu. O macaquinho caiu. O macaquinho caiu. O macaquinho caiu num reino. Nesse reino tinha uma princesa. Uma princesa muito bonita. Ela estava passeando pelo seu jardim, lá no seu reino. A princesa tinha a pele negra como a noite, o cabelo cheio como da lua. E ela estava passeando pelo seu reino, vendo todas as flores, até que, opa! Ela viu o macaquinho. Ela viu e pegou o macaquinho. Ela viu que o macaquinho estava muito machucado. Então, ela pegou o macaquinho e decidiu levar lá para o seu reino. Ela levou para o médico lá no seu reino. Chegando lá, o médico disse que o macaquinho estava muito doente e que precisava de muitos cuidados. A princesa decidiu cuidar do macaquinho. Ela cuidou dele dia após dia. Dia após dia, ela cuidava do macaquinho, até que ele se recuperasse. Então, o macaquinho se recuperou. A princesa e o macaquinho viraram amigos. Mas a princesa, ela ia viajar. Ela ia vir para o Brasil viajar. Eles não eram daqui. Ela ia vir para cá viajar com o macaquinho. E ela perguntou se o macaquinho queria vir junto com ela. O macaquinho disse que queria vir com a princesa. E eles vieram. Chegou aqui, a princesa e o macaquinho conheceram vários lugares, até que eles conheceram um quilombo. Lá nesse quilombo, eles conheceram uma dança chamada jongo. Dá licença,
Mas não acabou, porque eu preparei uma surpresa para os meus alunos. E antes, é uma emoção subir no palco com vocês. Eu agradeço imensamente por a gente ter compartilhado todos esses saberes até aqui. E a surpresa é que essa apresentação estava valendo nota e vocês tiraram 10! Muito obrigada a presença de todos. Agora, eu gostaria de chamar a causadora deste encontro, a causadora de todo esse partilhar de saberes que a gente teve. Ela, uma mulher maravilhosa, uma mulher que está há 12 anos lutando pela cultura afro e trabalhando, e o nome dela é Mônica Valverde. Essa dança que vocês acabaram de assistir, ela se chama jongo. Deixa eu deixar esse celular, né? Ela se chama jongo. Ela é uma dança ancestral de resistência do nosso povo preto. O nosso povo que veio escravizado, né? Foi sequestrado de África e que veio forçado do Brasil, para as Américas, por exemplo, da Europa, para serem torturados, trabalharem de graça. É uma dança que ela foi criada nas senzalas, principalmente aqui do Vale do Paraíba. Ela é patrimônio cultural e material do Brasil. É uma dança de resistência, é uma dança de luta. E nós conseguimos, através da Afroserra, através de uma indicação parlamentar nossa, uma indicação, o jongo agora é lei. O jongo é patrimônio cultural e material do Brasil e de Petrópolis também. E nós temos também, cadê ele? Eu vou pegar aqui um querido nosso, através desse querido Jamil Sidney Lopes Neves. Ele foi jongueiro do Afroserra, ele já se encantou. E ele era jongueiro, capoeirista, babalorixá, ele também era sambista, ritmista, e através de uma outra solicitação nossa, também vai ter o Dia do Jongo em Petrópolis, no calendário oficial da cidade. Essa cidade que é tão embranquecida, mas que 1/3 dela é da população negra, 1/3 dela, mais de 35% da população é negra. E ele é um representante que ele foi muito querido, ele fortaleceu muito o Afroserra. E no dia 16 de outubro, a gente vai ter lá no calendário da cidade imperial o Dia do Jongo. É uma vitória nossa aqui também. A gente quer fazer, né, nossos agradecimentos. Então, primeiramente, né, agradecer a 13ª Mostra de Teatro. Simone, muito obrigada pelo convite. Vocês terem acreditado na gente, toda a equipe maravilhosa, tá? Quero agradecer lá a Thiago e Geleia, que estão lá na... Vamos agradecer 3 espaços que nos cederam para ensaio, porque a gente, Petrópolis, como a gente fala de resistência, né? A gente está com muita dificuldade, nós temos que lutar para a reabertura do nosso Teatro Dom Pedro. A gente precisa disso. Né? A gente agradece o Instituto Aliança, né? A Academia Movimento, cedido espaço, né, para a gente poder ensaiar. A gente agradece a
a Ana Paula do Liceu Carlos Chagas, tá? Ah lá, 40 alunos. Ela nos procurou e, assim, a gente fica muito feliz, né, de também estar podendo passar um pouquinho dos nossos saberes para vocês. A gente vai chamar aqui agora os nossos queridos que ficam, né, para que isso tudo aconteça, né, a gente tem uma equipe de produção, a gente quer chamar aqui a Raquel, cadê a Lena? Amanheceu. Luiz Vidal, que é o nosso cenógrafo também. E a nossa querida, maravilhosa, encantadora, Janine. Apresentando agora o nosso elenco, nós temos aqui Anderson de Oliveira. A interrupção deles preceito. César de Anúncio da Silva. Aline de Andrade. Só chamar a Simone aqui para dar um recadinho para vocês. Uma foto primeiro. Foto lá. Virado pra lá. No 3 é todo mundo animado aí em cima, hein? 1, 2, 3, vamos lá! Está sendo uma grande alegria participar da 13ª Mostra, porque a gente tem espetáculos bem diversificados que trazem assuntos de diferentes importâncias e de diferentes linguagens para diferentes públicos. Então isso tem sido bem bacana, essa participação. E aí o que eu queria dizer para vocês é que a gente passou no edital para realizar essa mostra, que é o edital Fomenta Festival da SESEC, que é a Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. E como prevê o edital, a gente precisa ver a apresentação e logo depois fazer um bate-papo com os artistas participantes. Eu sei que a gente vem para uma estreia, a gente vem para um espetáculo, a gente quer tirar foto com os atores, quer conversar com eles, mas eu vou pedir, assim, um minutinho de tirar um pouquinho mais de um minuto para a gente realizar esse bate-papo com os atores, até para quem tem alguma dúvida, quem quer falar alguma coisa, quem quer perguntar como foi montar, o que foi, para eles poderem responder. Depois desse bate-papo, a gente libera para vocês tirarem foto com eles, conversarem, fazer o que vocês quiserem falar pessoalmente com eles. Mas nesse momento a gente realizar primeiro o bate-papo. Quem não puder ficar, a gente também entende que algumas pessoas não podem ficar. Então a gente vai abrir 5 segundos, a porta corre e sai, depois a gente transmite. A gente vai dar, enquanto a gente espera as pessoas que não vão ficar para o bate-papo saírem, eu vou te falar. Sim, posso pedir a palavra? Pode. Gente, eu não sei se
sabem, mas hoje é aniversário dessa pessoa. E às 19h30 a gente tem a outra marcha de espetáculos incríveis e inéditos. E no domingo a gente encerra a mostra com Viu Como Nós Então vem todos. Depois a gente tem uma roda de samba, samba de terreiro, que é incrível também, que vai super a pena. Então é isso, gente. Agora quem tiver mesmo se retirar, quem quiser ficar no bate-papo, agora Na hora que eu passei,